Uma boa noite muito especial para você que veio hoje aqui, saiu do seu trabalho, da sua casa e veio participar desse tempinho gostoso que a gente vai ter junto. Hoje a gente tem alguns batismos também no final, então vou pedir para você, assim que esse culto terminar, se você tiver disponibilidade de um tempo, a gente faz os batismos na sexta-feira, porque aí dá para você subir aqui, ali do ladinho do batistério, junto com a tua família, com quem vai se batizar, e é um tempo muito gostoso, juntinho ali. Durante as outras dinâmicas, às vezes dos cultos domingo, está bastante gente, então não dá para fazer essa disponibilidade toda, que pensa a igreja inteira subir até ali, e ficar ali paradinha do lado, mas hoje dá. Então, se você quiser estar juntinho ali com a gente, tenho certeza que vai ser um tempo especial na tua vida. Amém? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você lembra de quando você era criança? Mesmo que faça muito tempo, você consegue lembrar? A infância da gente é algo tremendo, não é verdade? É algo especial. As coisas que a gente vive na infância são coisas que não voltam nunca mais. E aí a gente vai guardando algumas histórias na nossa mente, A gente vai lembrando quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, quando coisas aconteceram na nossa vida, quando a gente jogava bola, pessoas que a gente conheceu. E é muito bom. Às vezes você fala, puxa, mas minha infância foi muito difícil, mas com certeza teve momentos felizes. Eu lembro de um momento da minha infância. Lembro que a gente saía de férias e quando chegava a gente ficava contando os dias para as férias. Você que é criança, está sentadinho aqui, você fica contando o dia para chegar às férias, para você ir viajar. Olha lá o Rafinha ali já, todo mundo ali empolgado. É muito bom sair de férias. E olha só, quando a gente saía de férias, a gente ia para um lugar, algumas vezes, que era um lugar que tinha piscina, tinha algumas coisas bem legais lá, e assim a gente passava alguns dias acampando em barraca. E pensa aquela criança que vive dentro de casa. Eu morava em São Paulo na época, um lugar que não dá para você ficar brincando tanto na rua, não você brinca com os primos. Então quando você ia para um lugar de uma fazenda, um campo, nossa, era uma diversão só. Mas tinha uma coisa que era muito especial lá, como criança. Tinha piscina. E criança ama piscina, não é verdade? Ainda mais no período de verão. E aí assim, eram várias piscinas. Piscinas mais rasas, piscinas médias, piscinas fundas. E a gente tinha um aviso que como criança, sozinho na piscina, só na piscina rasa. Não podia nem chegar perto da piscina mais funda, porque era perigoso. E a gente viveu várias histórias nessa piscina. Mas uma das histórias que eu lembro que a gente estava ali sentadinho naquela piscina ali, bem tranquilamente, E aí estava eu e a minha irmã. E a gente era bem pequeno. Para você ver, quando a gente era pequeno, tinha 2 azulejos assim de água só. Aquela piscina era 3 azulejos. 2 era água, 1 era onde a piscina terminava. E estava eu e minha irmã sentado na piscina, com a água por aqui. Imagina, hoje ia pegar na sola do pé ali. Mas olha que interessante. Meu pai era um cara nesse período que também estava em descanso. E a gente se divertia muito com ele. E sabe o que meu pai fez? Meu pai veio de longe, era como se vocês estivessem na piscina sentados, como fosse a minha irmã. E meu pai estava aqui assim na borda da piscina. E meu pai falou assim, abre que eu vou pular. E a gente olhou e pai nessa idade pra gente é um herói, E eu olhei e falei, nossa, o pai vai pular, abre que o pai vai pular. E aí ele fez assim, abre que eu vou. E aí se você já assistiu o Chaves, lembra quando o Chaves vai chutar que ele vai, volta e faz aquela coisa? Meu pai fazia a mesma coisa, ele vinha até a borda da piscina, fazia que ia pular, voltava, e a gente se matava de rir. Mas nesse dia, sabe o que aconteceu? Meu pai pulou. E pulou de cabeça. E veio assim, pá! Eram 2 azulejos de água. A gente sentadinho, a água estava por aqui. E foi uma senhora de uma cabeçada no fundo da piscina. E quando ele bateu assim, ele levantou meio boiado e desmaiou. E voltou e tentou sentar. E engoliu água para trás. E eu e minha irmã fomos lá comemorar com ele. O mergulho que foi lindo. Ele veio assim, pá, e pulou. E aí eu lembro de uma cena. Eu lembro da ambulância vindo. Eu lembro do meu pai com colete cervical. Eu lembro eles tirando ele pela ambulância. Eu lembro a gente indo para o pronto-socorro. E nossa, foi assim uma cena totalmente ao contrário. E uma das coisas que eu lembro no ambulatório ali desse clube
meu pai deitado numa maca. E eu lembro que minha mãe estava com ele, e eu e minha irmã, a gente entrou. O médico estava olhando ele, examinando ele. E a gente olhou assim, e minha irmã olhou e falou assim: o pai morreu. Eu olhei para o lado, olhei para o outro. Falei, como pode? Não dá. O pai não vai morrer. Comecei a chorar, né? Não fala isso e tal. E sabe aquele medo tomando conta do coração da gente? E minutos atrás, o pai era o herói, era o cara que voou na piscina e caiu do outro lado. Graças a Deus ele não morreu, gente, tá? Nesse dia ele só se machucou, veio a falecer anos depois. Mas eu lembro dessa cena. E eu lembro do meu pai deitado. E eu lembro que eu orei, do meu jeitinho. E eu falei, Deus, não leva o meu pai daqui. Porque eu queria continuar de férias, brincando, cabeça de criança assim, né? Meu pai não pode ir embora, meu pai não pode morrer. Não deu ainda o período das férias, preciso, né? Continuar. Mas, muitas vezes, a gente tem que se deparar com algo praticamente perdido na sua frente, para a gente dar valor naquilo que a gente tem. A Bíblia traz uma história sobre Abraão. Abraão era um homem do qual Deus fez uma aliança com ele, do qual a partir dele haveriam multidões. A partir dele Deus multiplicaria aquilo que ele queria na terra. E Abraão teve um filho, teve outros filhos, mas teve um filho em especial. Como era o nome desse filho? Isaac. E sabe, esse filho era muito precioso para ele. E na palavra diz que Deus pede que ele leve esse filho e o sacrificasse diante de um altar. Você já leu essa história? Leia depois que você vai achar muito legal essa história. E a história conta que eles vão subindo e o filho pergunta, pai, aonde está o cordeirinho? Deus proverá, e assim eles vão. Chegando lá no momento do sacrifício, um anjo segura a mão do Senhor, e ali Deus traz outra palavra tremenda à vida dele. Sabe, dessa geração que vai se caminhando, Deus começa uma grande obra. A promessa de Deus se cumpre. Do quê? De uma grande família, de uma grande nação. Se você olhar mais à frente, esse povo que vem se formando através de Abraão, o que eles vão fazer? Eles vão acabar lá no Egito, como escravo. O povo hebreu vai indo, e aqui e lá, e vê que o Egito é um lugar legal, uma cidade maneira. Não tinha Wi-Fi na época, não tinha nada, mas o Egito parecia ser o point, né? E o povo vai caindo para lá e acaba ficando escravo. Deus manda um outro cara, chamado Moisés. Moisés vem e faz o quê? De uma história tremenda, você precisa ler a história de Moisés. Mas ele liberta aquele povo, ele tira aquele povo daquele lugar, usando Moisés ali. Mas olha só, o povo sai, atravessa o Mar Vermelho, passam dias, as tábuas da lei, caminham no deserto, e eles estão em busca de onde? Da terra prometida, a terra que Deus falou para ele. Mas acontece uma coisa, quando eles chegam para essa terra prometida, o que Deus faz? Primeiro, o povo era muito mimizento. Se você lê a história, Jesus amado, o povo tinha carne e reclamava, o povo tinha pão do céu reclamava, e faltava água. Atormentar, atazanar a vida de Moisés, até ele dar uma paulada numa pedra, né? E assim era tudo que eles viviam ali. Ou seja, era uma família como qualquer outra, não é verdade? Na família a gente passa vários perrengues assim, não passa? Às vezes dias de alegria, dias de glória, às vezes dias de brabeza. Assim acontece. Imagina que aquele povo todo era como uma imensa família naquele deserto. Mas sabe, esse povo era tão murmurador, tão complicado, que aquela geração que estava no deserto não entra nessa terra prometida. E até Moisés não vai entrar nessa terra. E sabe, essa missão passa adiante. E essa missão vai para quem? Josué. Já ouviu esse nome? Josué é um nome na Bíblia, esse não era o nome verdadeiro dele, o nome dele foi trocado. Sabiam disso? É que Josué é a mesma conotação, a mesma forma, a mesma escrita, como se escreve o nome Yeshua, que é o Salvador. É o nome depois que vai dar a sequência que forma o nome de Jesus. Olha só que interessante isso, né? Ou seja, a mesma missão que Moisés tinha como libertador, Josué recebe uma missão de tirar esse povo do deserto. Ou seja, a missão de Moisés era tirar o povo do Egito. Agora Josué tem uma missão. E uma missão fácil de realizar? Não, ele manda alguns espias,
E os caras voltam desanimados, falam que naquela terra só tinha gigante. E eles tinham uma grande batalha, uma grande coisa a viver juntos. E dessas batalhas, a primeira que surge é o que? Eles precisam atravessar o Rio Jordão. E você sabia que ali nesse texto da Bíblia conta que o mar se abriu novamente, o Rio Jordão se abriu para eles se atravessarem? Olha que interessante, Deus vai fazendo com que eles se lembrem. Da mesma forma que eu contei um trechinho de uma situação de família que a gente viveu, e teria vários para contar aqui, mas não viria ao caso. Olha só que interessante, todo aquele caminhar no deserto, aquele andar daquele povo. Naquela altura, só havia Josué e mais uns 2 com ele que caminharam no deserto. E só aqueles que tinham até 20 anos, o restante tinha morrido todo mundo. Não estava, era uma geração nova. Mas olha só, se existe uma coisa que acontece quando eles atravessam ali o Mar Vermelho, e logo depois acontece, é ali no Monte Sinai. E Deus faz o quê? Ali Deus entrega as tábuas da lei a Moisés. Deus revela a vontade dele. Entrega a primeira, Moisés desce, o que está acontecendo? O povo está fazendo uma festa, fizeram um bezerro de ouro. Ficaram falando assim, Moisés não volta mais, vamos arrumar um outro Deus para nós. O povo saiu do Egito, você vê que mesmo sendo escravo, eles tinham bens. Eles tinham ouro, fizeram um bezerro, derreteram ali, juntaram o que tinha e estavam com eles. Moisés vê aquilo e fica muito bravo. Porque ele fala, olha o que Deus fez, olha o que Deus moveu, olha de onde Deus nos tirou, olha Deus nos sustentando. E vocês fazem o quê? Se perdem naquilo que vocês creem. E vamos dizer assim, aquela grande família que saiu do Egito se perde nos seus propósitos. Lá na frente, Josué acontece a mesma coisa. E o Rio Jordão se abre para as pessoas se lembrarem. E sabe o que acontece? As pessoas começam a se perder de novo naquilo que elas deveriam crer. E é interessante porque você olha lá atrás em Abraão, e Abraão vinha de uma família de fazedores de estátuas, de imagens. Eles faziam imagens para serem adoradas. E você vê que o povo tinha Deus, cria em Deus, era sustentado por Deus, movido por Deus, mas na primeira oportunidade que o conflito vinha, eles buscavam outros deuses, outras formas. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente busca as nossas respostas não naquilo que está em Deus, a gente busca no nosso jeitinho de fazer as coisas, e isso não vai dar certo, vai prejudicar a nossa vida. Mas olha que interessante, abre a sua Bíblia se você tem lá comigo, se você pode acompanhar, se não, creio que vai aparecer ali no telão, senão eu vou ler aqui para você também juntinho, para você acompanhar. Se você está com o celular, seu tablet, Josué 24:15. Vou lembrar, você que veio estar visitando a gente, depois quiser uma Bíblia, você vai procurar a Marina, a gente vai conseguir uma Bíblia para você. Você que já é crente velho e vem para a igreja sem Bíblia, tome vergonha na sua cara, porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais a sua Bíbliazinha na mão, tá? Eu fui agora, a gente foi ali perto do Oriente Médio, lugares onde você não passa com a sua Bíblia, isso é verdade. Então se você não carrega a sua Bíblia, você que é um cara fervoroso, que busca a presença do Senhor, se você não está com a sua Bíblia e nem se importa, cuidado, você vai, é igual o livro de Eli lá, tá? Estou brincando, não vai ser assim, mas, né? Busca, aproveita bem, enquanto você tem essa liberdade de tê-la na mão. Mas vamos lá, Josué, capítulo 24, versículo 15. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, pode ser um pouquinho diferente da versão que você tem, mas conta exatamente o mesmo trecho, a mesma história, tá? Fala assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo agora. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Talvez desse versículo todo aqui, uma frase que você vai lembrar, que você já deve ter visto em algum lugar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você já tinha ouvido essa frase e não sabia onde estava na Bíblia, está aí. Encontramos a referência dela, e Josué diz isso. O povo estava completamente, e de novo, se perdendo nos seus propósitos. E aquela família, vamos dizer assim, de uma forma geral, era muita gente, não podia se perder nisso. Josué dá uma bronca, um puxão de orelha que ele dá aqui. Tá? Ele chega para os caras e fala assim, ei, é os deuses de lá que vocês queriam? É as coisas que vocês faziam? Vão. É isso que vocês querem? Pode ir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Ou seja, é uma decisão pessoal. É Ele dizendo assim, não importa o que você crê, o que importa para mim nesse primeiro momento é o que a minha casa crê. Ou seja, primeiro a gente precisa consertar a casa, né? A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para como as coisas estão em volta. Por quê? Porque não adianta a gente vir aqui e adorar, louvar o Senhor e falar um monte de coisa e ter a vida toda torta, dar mau testemunho, fica feio. As pessoas falam assim, eu ir na igreja para ser igual ao meu vizinho, que grita, que briga, né? Acontece um monte de coisa assim, ou quando a gente fica sabendo, pô, fulano conhece a palavra e faz isso de errado, normalmente a gente fica julgando. Mas olha só, nesse sermão de hoje, assim como essa palavra de Josué, eu quero que você olhe para a sua casa e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não estou dizendo para você, eu e a minha casa vamos servir essa igreja, eu e a minha casa vamos servir a esse pastor. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou falar para você que isso é muito importante. E como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai orar. E a gente vai pedir para Deus, para que Deus fale a vontade dEle ao nosso coração. Porque quando a gente fala de família, de casa, essas coisas, cada um tem a sua casa, não é verdade? Cada um cuida da sua casa do seu jeito, pinta a sua casa da sua forma. Cada um tem as suas dificuldades, então é delicado esse assunto. Então para a gente poder falar sobre esse assunto, a gente precisa pedir para que Deus toque os nossos corações. Vamos fazer isso agora? Senhor Jesus, eu te peço de todo o coração, Senhor, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, que a Tua presença, que Teu Espírito Santo, Pai, afaste da nossa mente aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que o Senhor enche o nosso coração das coisas boas, ó Pai. Cada um aqui tem a sua casa, a sua vida, alguns até caminham sozinhos, ó Pai, a família está longe, mas Deus, escolher te servir, te buscar, te adorar, é um privilégio muito grande, Senhor. Muitas vezes buscamos as Tuas bênçãos, mas caminhamos por onde não devemos. Muitas vezes acreditamos naquilo que ouvimos sobre Ti, mas é no dia a dia, na casa, na família, e a gente deixa de lado aquilo que o Senhor deseja para nós. Então eu te peço nesse instante, ó Pai, leve embora da nossa mente aquilo que não vem de Ti. Abre o nosso coração, para que possamos de uma forma simples e até pequena aqui, Senhor, entender a Tua vontade sobre a nossa família, Pai. Cuida de nós nesse tempo e faz de um tempo de paz, Senhor. No nome de Jesus, amém. Ou seja, o tempo de paz, por quê? Se você está do lado da esposa do marido, não é hora de dar cotovelada, tá? Algumas coisinhas que eu vou contar aqui, você vai olhar e falar assim, tá vendo? Lá em casa é assim, ó, não, calma, guarda o teu cotovelo para o treino de Muay Thai, né, Jéssica? Lá é o lugar onde você vai aprender a usar esse cotovelo de uma forma correta, divertida. Mas olha só que interessante, se a gente olhar aqui, a gente vê depois dessa introdução, que o altar do Senhor, precisamos colocar a família. Atos 16:31, vou ler rapidinho para vocês. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Olha só, a palavra de Deus traz essa reflexão para a gente. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. A gente precisa consagrar a nossa casa a Deus. A gente precisa fazer daquele lugar um lugar feliz diante de Deus. Se você mora sozinho, ei, cuida o que você faz sozinho dentro da sua casa. Se você mora em família, cuida o teu convívio com a família. Tenta fazer se algo agradável. Tenta fazer algo que cresça. Tente fazer algo que transforme. Mas principalmente, tente fazer aquilo que Deus fala contigo. Sabe, a gente não consegue controlar as coisas, não somos deuses. E às vezes a família toma rumos diferentes. Ali no deserto, aquele povo todo, com certeza haviam famílias ali de sangue, haviam famílias de parentes próximos e haviam pessoas que se gostavam. Era uma grande família. Mas olha só que interessante. Ali, a decisão de um interferia muito na decisão do outro. Muito. Fazia muita diferença. Olha só outra coisa. Quando a gente coloca a nossa família diante de Deus, no altar de Deus diante dEle, a gente começa a olhar e falar, Senhor, a minha família pertence a Ti.
A minha família pertence àquilo que o Senhor deseja fazer. Você já fez isso? Já fez essa oração? Você precisa fazer essa oração. Porque essa oração não tem uma placa de igreja. Essa oração tem uma convicção de que realmente, a partir de você, a sua casa pertence ao Senhor. Porque não adianta você olhar e falar assim, fulano, o que está fazendo aí, Marjorie? E aí, olha só, aí, meu Deus do céu, aí você pega e faz o quê? Consagra a tua casa ao Senhor. Coloca ela diante de Deus. Olha para o Senhor e fala assim, Deus, por mais que tenham coisas na minha família que eu não entendo, a gente precisa olhar para aquilo que é a tua vontade, aquilo que eu preciso entender de ti, aquilo que eu preciso te buscar, aquilo que eu preciso fazer. Se a gente olhar um pouquinho mais, olha que interessante, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ei, ensina a criança, o menor, o caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, não se desviará dos teus caminhos. Sabe, a semente lançada como pai, como irmão, sobre a vida do irmão mais novo, sobre aqueles que estão à tua volta. Aquilo que vem de Deus nunca vai ser à toa. Pode ter certeza que cada palavra dita, cada oração, cada ensinamento vai ficar no coração. Assim como eu falei aquela frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você não sabia onde isso estava na Bíblia, mas você já ouviu isso alguma vez. Alguém já te disse, alguém da família, alguém próximo, alguém que gosta muito de você. Quando a gente fala sobre ensinar a palavra é por quê? Porque a tendência quando crescemos é a gente às vezes perder esse interesse pela palavra. Já começou a explicar uma Bíblia para uma criança? Eu tenho o privilégio de caminhar aqui com o Rafinha que está sentado aqui. E a gente estuda a Bíblia junto, né, Rafa? Todas as quintas-feiras. E a gente vai estudar por muito tempo junto a Bíblia. E o Rafa tem um livro onde ele põe as dúvidas dele. E gente do céu, é um concílio. As perguntas que ele vem, por que o anjo aqui na Bíblia mandou fazer isso? Por que fulano colocou aquilo? E a gente vai. E a gente vai pesquisando. Estávamos conversando sobre os animais na Bíblia, né, Rafa? E o que era cada um, por que cada um? Sabe, é gostoso. Porque eu consigo ver nele que a família dele, a casa dele estuda a Bíblia. Porque ele não ia tirar essas dúvidas do nada, ele não ia surgir as coisas do nada. Mas olha só, a gente como adulto, quantas vezes você vai no culto e a cabeça está lá longe fazendo outra coisa. Só preciso cumprir o horário, preciso dar aquela renovada na semana, tem algum motivo de eu estar ali. Ei, não desperdiça a oportunidade de aprender do Senhor. Não desperdiça a oportunidade de ensinar. Isso eu falo para vocês. Por quê? Talvez você vai crescer, vou falar no meio aqui de igreja aqui, né? Talvez você vai crescer e estar no palco e não vai entender quem é o Senhor na tua vida. A tua necessidade de se aparecer, de se mostrar, a sua necessidade de querer ser mais que os outros, ela vem para cima. Ela vem. Não, mas o Senhor vai mandar um raio e matar você em cima do palco. E se fosse assim, acho que toda semana tombavam aqui em cima. Não é verdade? Mas não é assim. Aprender sobre a palavra te ajuda a ter respeito por Deus, pelas pessoas e por você mesmo. E se tem uma coisa que está muito fora na humanidade, é o respeito. A gente precisa respeitar o próximo, precisamos entender as pessoas. A gente precisa olhar e falar assim, tudo bem, eu não concordo com você. Você não é obrigado a concordar com tudo e nem deve concordar com tudo. Mas existe uma palavra chamada respeito. Eu não concordo com você, mas eu não vou te atacar. Eu não vou te ofender. Por quê? Porque da onde eu venho, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É muito importante você guardar isso no coração, por quê? Porque Colossenses 3,14 vai dizer, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que ele é o quê? O elo perfeito. O que é o mais legal de uma família? Essa semana a gente estava no último treino da semana, e a gente estava o karatê, o judô e o jiu-jitsu junto. Estava lá o professor Borne, sensei de Mills, e a galera tudo junto no tatame. E a gente resolveu o quê? Terminar junto, orando junto.
Sabe, é muito difícil isso acontecer numa academia fora. Cada um olha para o seu lado, para o seu umbigo, para a sua arte. E o Sensei Edmilson fez uma dinâmica muito legal. Ele falou assim, a gente vai encerrar cada um da forma que encerra o seu treino. E a gente percebeu que existiam coisas iguais, né, Borne? O Sensei também estava, a gente percebeu o quê? Junta os pés. Olha que interessante. Tinha um elo que a gente olhou ali e falou, ué, tá vendo? Existem princípios iguais naquilo que ensinamos como arte. Mas olha só, a palavra fala que existem princípios iguais naquilo que aprendemos do Senhor. E que esse elo que une a família, aqui nesse texto fala que ele é o amor. O amor é o elo perfeito. O amor é o elo que une as coisas. Aí você fala, puxa vida, mas eu fui desrespeitado, ofendido, atacado, batido, me xingaram. Comeram o último ovo da geladeira que era meu e eu fiquei triste. Eu tinha até desenhado uma carinha nele antes de cozinhar. Sabe, o amor, ele serve para respeitar. Mas o amor também serve para perdoar. E respeitar parece ser difícil. Perdoar parece ser mais difícil ainda, né? Mas precisa. Pois o amor é o elo perfeito. Quer unir a sua família? Muitas vezes não é exigindo as coisas, é amando. Tem coisas que chega um momento que se vão, não tem jeito. A gente como filho, vou falar por mim, a gente cresce e a gente vai embora, a gente se casa, a gente quer viver a nossa vida. E não quer dizer que a gente não ama mais pai e mãe. Só quer dizer assim, ei, eu quero viver isso que vocês me ensinaram. Esse é o raciocínio certo. Se você falar, eu quero sair de casa o mais rápido possível, ixi, aí às vezes complica. Mas a palavra de Deus fala, deixará o homem a casa de pai e mãe e se unirá à sua mulher. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quanto tempo isso vai levar? Para alguns é mais rápido. Para alguns demora um bom tempo. Mas chega, acontece. Às vezes, não é o mundo que está errado, às vezes é você. Né? Às vezes a gente olha e fala assim, não encontro ninguém para mim como eu queria. Já ouviu isso? Eu já ouvi muita gente que falou assim, pastor, nessa igreja, né, não tem homem, não tem mulher, de Deus. Eu falei, poxa vida, estamos tudo errado aqui dentro, né? Estamos tudo perdido. Mas você começa a olhar e perguntar, ei, mas como que está a sua vida? Ah, estou com umas dívidas, estou implicado, comprei um monte de sapato, o cara comprou uma moto nova, mas você não resolve nem suas finanças, você quer se juntar com alguém. Ah, mas eu sou uma pessoa difícil, eu vou falar, eu sou difícil, porque eu sou perfeccionista. Eu gosto tudo no seu lugar, tudo correto. Então isso me dificulta de conviver com alguém. Ei, deixa o amor entrar no teu coração, seja uma pessoa mais doce, mais amável, mais querida. Tenho certeza que pessoas vão se aproximar de você. Tenho certeza disso. Seja uma pessoa idônea. Seja uma pessoa boa, mastigue de boca fechada, ajuda bastante. Nossa, já faz os relacionamentos andar bastante. Sério mesmo. Já ouvi, já chegar na sala e falar assim, eu amo fulano, mas ele mastiga de boca aberta, eu não aguento isso. É tenso. Mas sabe, a gente precisa olhar e entender que a vivência, a convivência, não é algo tão fácil. Mas só o amor que vai ser capaz da gente vencer isso. Para a gente ir terminando aqui, tá? A gente precisa fazer uma coisa, Lucas 22, 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Essas foram as palavras de Jesus. Sabe, precisamos servir. Mas lembra que no servir, muitas vezes a gente deixa a nossa cabecinha como família, né? E a gente fala assim, eu sou mais importante. Eu sou mais legal. Deus fala mais comigo. Eu sei mais versículo de cor. A minha Bíblia é maior que a sua. Eu estou mais tempo na igreja. Eu nasci nesse lugar. Já ouvi muitas coisas assim. Mas sabe, ali ele fala que quem é maior, o que está sentado à mesa ou aquele que serve? E ele disse, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. A atitude do servir, ela é muito honrosa. E eu falo para vocês, sirva na sua casa. Sirva.
Não seja aquele que só eu pago as contas, o resto é com a casa. Ou que seja ao contrário, eu casei, agora se vira, cuida de mim, né? Ou como eu já ouvi filho falando, até eu ter 21 anos meu pai é obrigado a pagar tudo, senão eu processo ele. Já ouvi isso. Que triste. Para a gente que começou a trabalhar muito novo, é triste ouvir isso. Porque eu nunca pensei que meu pai era obrigado a me sustentar. Até um período eu achei que ele era obrigado a me dar presente de Natal. Mas muito novo ele já ensinou uma lição aqui para mim, que eu já contei para vocês, que me ensinou que ele não era obrigado a nada, que ele me dava porque ele me amava. Mas olha só, servir é importante, ou seja, a família precisa fazer algo juntos. Você precisa fazer algo juntos. Não dá para cada um viver de um lado, vivendo a sua vida, e falar assim, qual é o nosso momento junto? É o momento do dormir. Cada um dorme no seu quarto na mesma casa. Puxa, é muito longe, né? Às vezes a correria do dia permite um tempo pequeno. Então faz desse tempo pequeno algo especial. Faz disso algo precioso. A sua família precisa estar diante do altar de Deus. Sabe? Olha para a tua vida e veja quantas coisas boas aconteceram. Olha para a tua vida e veja quantas batalhas você já venceu. Olha para a tua vida e veja quantas dificuldades você já transpôs. Olha quantos dias tristes já tomaram conta do seu coração. E você falou, ei, não vai ser aqui. Quantas vezes aquele texto, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fez sentido na sua mente, quando você sentiu que o mal foi embora. Tempestades vêm para todo mundo. Desentendimentos e desinteligências vão acontecer em todas as famílias. A Bíblia mostra isso para a gente. A gente viu ele desde Abraão e até antes, né? Adão se desentendeu com Eva e até antes Satanás se desentendeu com Deus e os anjos. Olha só isso. Convivência não é fácil. Não é. Mas a gente precisa olhar e entender que é somente diante do altar de Deus, se colocando na presença dEle, e entendendo a vontade dEle, e buscando Ele na nossa vida, é que a gente vai conseguir ter uma casa feliz, conviver de uma forma feliz, e ser usado por Deus e servi-lo de uma forma feliz. Vamos orar por isso? Você quer uma casa feliz? Então fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado por poder ministrar a Tua palavra, o Senhor me dar o fôlego de vida. Guarda o nosso coração, ó Pai. Nos livra do mal, ó Pai. E mesmo quando algo vem para desviar a nossa atenção, ó Pai, mesmo quando o mal se levanta, ó Pai, para nos afastar daquilo que o Senhor deseja, que a nossa mente possa focar em Ti, ó Pai. Que possamos ouvir a Tua voz, possamos olhar para Ti e possamos nos colocar diante do Teu altar, Senhor. Deus, eu e a minha casa serviremos a Ti. Esse é o meu compromisso contigo. Deus, o Teu elo de amor comigo está estabelecido, Pai, há muito tempo. Mas eu me comprometo a fazer de tudo, Senhor, para que sempre estejamos diante do Teu altar. É o que eu oro no Teu santo, precioso nome, Pai. Amém, amém e amém.